cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 5, uma lição muito importante. Estamos estudando nesse trimestre, primeiro trimestre de 2022, um tema muito interessante, muito relevante, que nos aponta aí, nos deixa muito à vontade para falar. Estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, é o tema geral do trimestre, não é? O primeiro trimestre de 2022, comentado aí pelo pastor Douglas Batista, não é? E a lição, como ler as Escrituras, ela vem nos trazendo um compêndio de informações espirituais e informações também técnica, por que não dizer, né? Então, como vamos estudar as Escrituras? Nós temos, quando vamos para esse tema, nós vamos nos deparar com o termo exegese, nós vamos nos deparar também, querendo ou não, com o termo exegese. Qual a diferença de exegese para exegese? O que é hermenêutica? Nessa temática também vamos nos deparar com a questão da iluminação. É iluminação ou nova revelação? Essas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho DBD. Agora, não saia daí, fique conosco, nós vamos estar dissecando esse excelente assunto, ok? Para estudarmos, para aprendermos a Bíblia Sagrada e para estudarmos, lermos as Sagradas Escrituras, nós vamos, primeiro, nós temos que começar todo o nosso estudo com uma oração, obviamente, não é? Depois, esse é um lado espiritual da coisa. Depois tem o lado técnico. Como vamos fazer isso, professor? Nós vamos ter que ter bons materiais, comentários, além da Bíblia. Nada substitui a Bíblia, diga-se de passagem, mas para termos uma exegese interessante e sabermos o que o texto está dizendo, para quem, como e quando, certo? Para que não haja má interpretação. Então, como interpretar a Bíblia, né? Num primeiro tópico da nossa lição, o comentarista colocou aqui: a Bíblia precisa ser interpretada. No segundo tópico, ele colocou pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. No terceiro e último tópico, regras básicas de interpretação. Quando vamos trabalhar a questão da leitura e do estudo da Bíblia, não são um dever e um privilégio. Por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico. Não é de qualquer jeito que você vai ler a Bíblia, não é como muitos fazem, chega numa visita, fecha, a Bíblia está fechada, abre ali como que fosse uma varinha de condão, um abracadabra. Isso não existe. A Bíblia tem tudo para todas as situações, né? Tem toda a normativa, toda a doutrina, todo o aparato, todo o aviso necessário e cuidado para qualquer ocasião, ok? A importância da exegese. O termo exegese, que estudado aqui de forma bastante exaustiva por mim, hoje, nos dias de hoje, então nós vamos ver o termo exegese, já está bem elucidado aqui pelo comentarista. O termo vem do grego, que é ex, traduzido como fora, e agen com o sentido de guiar. Então, literalmente significa guiar para fora. O termo, dentro do dicionário teológico aqui da nosso material aqui, de Claudio de Andrade, ele traça aqui e nos diz assim que a exegese do grego é ek, que é geomai, que é penso, interpreto, arranco para fora do texto, ou seja, é a prática da hermenêutica sagrada em busca da real interpretação dos textos que formam o texto do Antigo e Novo Testamento, e vale-se, pois, do conhecimento das línguas originais, como hebraico, aramaico, grego, da confrontação dos diversos textos bíblicos e das técnicas
aplicada aí na linguística e na filosofia. Então a Bíblia é ao mesmo tempo humana e divina, então exige aí as duas partes, exige da nossa parte a tarefa de interpretá-la, e assim sucessivamente. Por exemplo, nós podemos ver vários textos que se faz exegese. Exegese é uma coisa e exegese é outra coisa, Nós vamos estar aprendendo esses termos agora, aqui no canal Rascunho da EBD. Ok? Então, vamos lá. Literalmente, o texto que significa isso é extrair, significa guiar para fora, extrair, na intenção das palavras do texto, assim, o alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia falar, ou pretendia dizer no seu contexto original. Não é você colocar no texto o que o texto não diz. Aí é a questão da exegese. A exegese, dentro do dicionário da língua portuguesa, é uma análise, uma interpretação ou explicação detalhada, cuidadosa de uma obra, de um texto, de uma palavra ou expressão. Então, o termo ainda exegese, etimologicamente, esse termo se originou a partir do grego, que é exegese, que significa interpretação, tradução ou levar para fora ou expor os fatos. Então, normalmente, a exegese é utilizada para interpretação e explicação crítica das obras artísticas, jurídicas e obras também literárias, principalmente os textos de cunho religioso, análise, explicação, interpretação de uma obra feita de maneira cuidadosa. Então, exegese é isso aí. E os exegetas são aqueles que você vai falar, fulano é exegeta, peraí, precisa ver isso aí. O exegeta é nome dado às pessoas que fazem exegese e deve ser proficiente, deve ser um proficiente em uma grande variedade de disciplina que estimula a análise crítica, Por exemplo, hoje no Brasil nós temos um material muito interessante que é da crítica textual, que é esse Wilson Paroski, O Wilson Paroski trabalha a proposta da crítica textual do Novo Testamento. Esse é um material de muita qualidade, um material muito bom, quando vai trabalhar a questão da escrita, Então, recomendo esse material. Está aqui o livro, um material interessante para quem quer se aprofundar aí. E quando vamos trabalhar a questão da exegese, enquanto que a exegese, o objetivo é extrair do texto o que o texto diz, a exegese, não vai o X na questão, enquanto a exegese, ela extrai o texto de um texto qualquer, ou seja, trazendo a legitimidade do que está escrito, de interpretação. A exegese consiste em injetar, em colocar em um texto alguma coisa que o intérprete, ou que o leitor que esteja ali, que esteja lendo, na verdade mas ele não quer, na verdade, expor, Ele quer colocar o que ele acha. E isso vemos muitas vezes acontecer. É temerário, é perigoso. Já semana passada eu li um artigo, quero aqui dar o crédito do artigo ao Voltamos ao Evangelho, acho que é da editora Fiel, alguma coisa assim, que o comentarista daquele artigo, ele escreveu dizendo que a má interpretação pode levar o ser humano ao inferno. A má interpretação da Bíblia pode levar o ser humano ao inferno, porque criou-se muitas doutrinas, cria-se muitas mentiras, alegorias, certo? E nos púlpitos da nossa igreja nós vemos isso, tirando do texto, fora do contexto, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e aí, sabe, bagunça tudo. Eu vejo, ainda recentemente eu vi um camarada dizendo que o betume da arca significava a palavra de Deus, e ainda dizendo que ele não empolgado ali, dizendo que entrar na arca podia entrar de qualquer jeito, mas sair da arca sairia diferente.
Não, quem entrou na arca tinha o mesmo objetivo, que foi as mesmas pessoas que saíram. Foi a turma de Noé, o objetivo era específico, Deus é quem estava cuidando da situação, e quando a situação apaziguou, eles saíram da arca, e foram as mesmas pessoas. Então, são essas exegeses, que essa pessoa força o texto para tentar injetar no texto que o texto não diz. Não diz, nenhum intérprete da Bíblia ou nenhum exegeta disse isso, não é? Então não tem fonte nenhuma fidedigna. No caso, é na emoção, no afã de chamar a atenção do público que se prega, que se está falando. O público precisa ser bereano, precisa examinar o que está sendo dito, não é? O público precisa examinar o que está sendo dito, porque a Bíblia é algo sério e a má interpretação pode distanciar você do Senhor e te dispersar mais sempre da presença de Deus, trazendo uma nova visão que esse negócio não existe, não é? E assim sucessivamente. Então tenhamos cuidado com a má interpretação. Precisamos sentar, nos debruçar com bons comentários, com materiais fidedignos, para que possamos aprender com a palavra. Primeiro ler a palavra constantemente, não é? Nós precisamos estar lendo a palavra sempre. O texto que você quer, você tem que estar lendo sempre, não é? Porque, por exemplo, como vamos interpretar as Escrituras? Primeiro, precisamos amar a palavra de Deus. Segundo, ler a Bíblia diariamente. Terceiro, dar ouvido às exposições bíblicas da palavra. Quarto, guardar a mensagem de Deus. Quinto, praticar o que está escrito. Sexto, manejar bem a palavra da verdade. Aí nós vamos interpretar a Bíblia, porque você vai estar familiarizado com ela, não é? Interpretar a Escritura corretamente, como isso? O último dever que se ocupa a maior parte do capítulo é de interpretar a palavra de Deus corretamente. Então, se não interpretarmos corretamente, nós vamos ver que é um prejuízo. Podemos ver que segue-se o servo do Senhor quando se dedica aí à interpretação dos textos bíblicos, né? Por exemplo, para extrair o verdadeiro significado, pois ele tem a revelação de Deus, Mateus capítulo 11, verso 25, a ajuda do Espírito Santo, precisamos dela, está em João capítulo 14, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, 9 e 10, 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27, e a mente de Cristo, né? Ter a mente de Cristo. Por isso que precisamos de todo esse aparato, né? Como interpretar ela corretamente? Primeiro, a interpretação literal, precisamos ter. Depois precisamos da iluminação espiritual. Depois nós vamos ter o princípio gramatical, certo? Aí dentro do contexto histórico precisamos ter isso aí, todo o contexto. Lembrando que todo o livro das Escrituras foram escritos em um contexto histórico cultural específico. Então é preciso, para fazer uma interpretação correta, uma exegese correta, precisamos de forma que tenhamos uma visão específica da Bíblia Sagrada, uma visão coerente, e o contexto histórico ele é necessário, não é? Então quando vem as más interpretações, lamentavelmente vemos isso sempre, não é? As pessoas querendo colocar no texto o que o texto não diz, só porque alguém está glorificando, está animado, está empolgado, e isso é um prejuízo, não é? Isso é um prejuízo. Não é assim que se interpreta a Bíblia, ou que se tem o bom proveito das Escrituras, né? O bom proveito das Escrituras não é desse jeito. Então, quando temos o contexto histórico, significa que devemos ser o intérprete de acordo com esse contexto, ou seja, para quem foi escrito, quando e como, certo? E onde foi escrito. Tudo isso precisa levar em conta, não é? Eis porque se faz necessário que uma viagem nos tempos bíblicos, a fim de entendermos como vivia. Por exemplo, quando vamos citar vestes na Bíblia, precisamos recorrer ao Antigo Testamento, como era a cultura e etc. Ou qualquer outra coisa dentro desse fator lógico, né? Já dentro do ensino teológico, também devemos estar atentos,
precisamos examinar livremente as Escrituras. Não cabe qualquer desdouro ou trabalho dos mestres ou dos que se fadigam na interpretação. Não, afinal de contas, os mestres foram nos dados por Cristo, Deus que nos dá mestre para nos ensinar, a fim de nos aperfeiçoar no conhecimento de Deus, no conhecimento divino da palavra, não é? Então, e depois também temos uma outra forma de interpretar a Bíblia, não só literal, de forma espiritual, iluminação espiritual, gramatical, e contexto histórico, ensino teológico e simetria bíblica. O que é isso? É sem dúvida mais forte dos princípios aí teológico exegético, a hermenêutica e a exegese, não é? Já trouxemos a etimologia, que está na lição também muito clara aqui no primeiro tópico, não é? Quando vai trabalhar aí a questão da exegese. Então, este é sem dúvida o mais forte princípio, ou seja, a simetria bíblica, ou seja, a interpretação da própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então não podemos, neste caso, sobre hipótese alguma, fazer doutrina a partir de passagens isoladas que achamos que não, entendeu? Não, a Bíblia ela não precisa dessas ajudas, desses amuletos, porque ela se auto-interpreta, isso é fato. É só saber os contextos históricos, saber trabalhar a questão, ler, não ter preguiça de ler e ler. Não ter preguiça. E os princípios de interpretação, como é que é isso? Primeiro princípio primeiro é a mensagem central da Bíblia, que é a salvação. Para entender o processo salvífico de Deus, não é necessário grandes investigação, certo? Segundo, nós vamos observar que o segundo princípio, além desse primeiro princípio aqui, que é a interpretação das Escrituras, é simples, a sua aplicação não exige grande conhecimento adicional sobre isso. Ou seja, o aportamento de Deus, quando vamos em Números 14, verso 34, vamos pão sobre as águas, por exemplo, alguns textos que nos aludem à interpretação. Por exemplo, em versões mais antigas, na atualizada revista corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, menciona o apartamento de Deus. Esse é um texto, apartamento de Deus. Um leitor desavisado, ele pensará que se trata de uma morada, um apartamento, mas o contexto mostra claramente que se trata do afastamento de Deus, ou seja, apartar, tirar a parte, entendeu? Então esse apartamento de Deus aqui não se trata de casa. O apartamento de Deus está dentro de Números capítulo 14, verso 34. Outro ponto importante, quando vamos ver, por exemplo, pão sobre as águas. Algumas igrejas lançam até campanha, né, sobre o pão das águas, sobre as águas correntes, com base em Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Mas esse texto foi escrito em um tempo antes da instituição deste memorial e nem de longe se refere a isso, não é? Nem de longe. Você vê um monte de crente feiticeiro fazendo essas pantomimas aí que não tem nada a ver com a Bíblia, certo? Muito bem. Testemunha de Jeová, certo? Os seguidores de Charles Taze Russell se vale de Isaías 43, verso 10 e 44, verso 8 para se apropriar de título como testemunho de Jeová, não observando os próprios capítulos mencionados, né? Os próprios capítulos mencionados, o título e apreço se refere ao povo de Israel e não ninguém dessa época nossa aqui, ok? Outro problema que temos também, falta de interpretação, é o Leviatã. Nós vamos ver que o Leviatã usa-se erroneamente o texto de Jó, né? Jó, capítulo 41, verso 22, para se afirmar que a presença do Senhor, que na presença do Senhor a tristeza salta de prazer. Quanto o personagem a preço é o Leviatã, um monstro das águas, um animal desconhecido ainda, não é? Então o qual os eruditos eles se arriscam a chamar de crocodilo. Nós vamos ver essa versão na versão revista Almeida, revista atualizada. Outro texto que também é muito distorcido é o povo grande e poderoso. Como exemplo anterior, usa-se o texto de Joel, capítulo 2, verso 3, para se dizer que diante de Deus um fogo consome, né? O presente texto
na verdade se refere a um povo grande e poderoso e não ao Senhor, ok? Então, outro problema que temos é a reencarnação. Quando vamos ver no João capítulo 3, verso 3, né, nós vamos ver que a própria Bíblia afirma que se trata de um processo de regeneração e não de reencarnação, né, e assim sucessivamente. Outro problema aí é o purgatório, que os católicos afirmam em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, verso 15, se refere ao purgatório. As Escrituras não apontam para isso. As Escrituras apontam que deixa eu ver aqui, isso. A Escritura nessa passagem é clara, à luz do texto, no versículo 1 até o versículo 14, diz que a menção ao fogo aí alude ao julgamento dos cristãos mediante as suas obras na terra, né? Eu falei, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que muitas verdades sagradas são apresentadas através de uma figura de linguagem. Que conhece essa figura, é importante interpretação bíblica, né? Então, por exemplo, precisamos ver o que é isso aí. Para entender isso, diferentemente da metáfora, nós vamos ver metáforas que, por exemplo, pão, porta, caminho, são palavras metafóricas, né? Ou diretamente da metáfora, uma figura, não uma expressão, percebida apenas na observação do contexto da passagem. Tem o símile, que caracteriza em geral pelas palavrinhas como, né? São símiles, e assim nós vamos ver. Além da metáfora, o símile e outras figuras de retórica são apresentadas na Escritura, como exemplo, sinedoque. O sinedoque é a figura pela qual se emprega todo pela parte do vice-versa. Então, tem a hipérbole, que realça o pensamento pelo emprego da expressão exagerada. Tem a prosopopeia, que é a personificação de coisas inanimadas. Tem a metonímia, que é o emprego de causa pelo efeito e do símbolo da realidade. E tem o paradoxos, tem também o pleonasmo. Tudo isso, tem a ironia, que exprime o aparentemente contrário. Então são assuntos que precisamos conhecer. Agora, tem pessoas que não conhecem nem o português e ele já quer falar de hebraico, de grego, aí fica difícil. Fica difícil. E aí, vira e mexe, eu ouvi alguém falando no púlpito, o original diz, mas o original de quê, irmão? Que original? Original o quê? Então, são problemas que precisamos resolver, né? Então, o terceiro princípio, eu estou falando dos princípios da interpretação, nós temos aqui outros problemas, como onde indispensável a ferramenta de interpretação da Bíblia Sagrada são conhecidos como históricos e culturais. No caso do leitor, não se deve perguntar o que significa para mim, e sim, por isso significava para o autor. Não é para mim, é para o autor, quem escreveu, não é? E assim sucessivamente, de forma que nós temos motivos sobejos para interpretar. Então eu considero essa lição de hoje uma lição muito interessante, que serve até para nos levar a um encorajamento de aprender cada dia a palavra de Deus. O segundo tópico fala dos pressupostos pentecostais para leitura, para ler a Bíblia. Por exemplo, a autoridade da Bíblia, um dos pressupostos. Uma das marcas do pentecostalismo é o compromisso inegociável das Escrituras, ou seja, nós acreditamos, eu sou pentecostal, sou continuista, e eu acredito piamente que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e acredito na inspiração verbal e plenária da Bíblia, tanto o verbo como no seu conteúdo pleno, não é? Nossa autoridade final, questão de fé e prática, enfim, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, né? Isso aí são inegociáveis. Depois nós temos aí também a iluminação do Espírito Santo, ou seja, a doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que ele capacita a discernir a verdade da palavra de Deus, que nos traz aí que o Espírito Santo nos capacita para trazer toda a verdade. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita da Bíblia. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. E isso é muito interessante,
notar e observar, não é? Que todo esse conteúdo, todas essas verdades não substitui a sacrossanta palavra de Deus, ok? Ou a inspiração de Deus, né? Então não tem isso, quer dizer, não tem segunda revelação. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Depois nós temos aí, somos acusados por viver de experiência e tal. Nós precisamos ter experiência com Deus. E nós somos acusados por alguns segmentos, os pentecostais são acusados de viver só de experiência e desprezar o texto bíblico. Negativo. Está reprovado isso aí. Nós entendemos que o texto bíblico ele é indispensável para a vivência da igreja, né? Mas dentro dessa vivência, como Deus é imutável, Ele não mudou, o Deus do passado é o mesmo Deus do presente, e essas experiências espirituais, a Bíblia diz que são sinais, e os sinais seguirão os que crerem, né? O texto sagrado é útil para o ensinamento, repreensão, correção, a fim de tornarmos um povo salvo e perfeito, né? Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada no nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando é experimentada pela Igreja de Cristo, pela Igreja do Senhor. E neste aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da Igreja primitiva, como também a torna válido para nossos dias, ou seja, resalta que, porém, nem a experiência, nem a tradição da igreja pode estar acima da autoridade da Bíblia, certo? Mas a experiência ela é necessária também para o desenvolvimento. Que tipo de autoridade religiosa que nós vamos ter? Por exemplo, a autoridade canônica e a experiência como autoridade. A primeira fonte interna de autoridade da experiência é a experiência. O indivíduo relaciona-se com Deus no âmbito da mente, da vontade e das emoções. Então, considerando que a pessoa como unidade, os efeitos experimentados e dos demais quer que subsequente seja simultaneamente o fato de que a revelação de Deus tem seu efeito na sua totalidade da pessoa humana, não é? O terceiro tópico da nossa lição fala-nos de regras básicas para a interpretação. A Escritura é sua própria intérprete, isso já temos que ter em mente. A hermenêutica, aí vamos para a origem da palavra hermenêutica, que eu citei logo no início do vídeo, né? Tem origem no termo hermenêuticos. Hermenêuticos, que na teologia designa-se o princípio que rege a interpretação dos textos sagrados, seja ele sagrado ou não, certo? Mas dentro do âmbito sagrado de igual modo, que tem a exegese jurídica, que também interpretamos textos, e não é pouco. Aliás, a lei é para ser interpretada, não é? Por isso precisamos estudar não só hermenêutica, não só exegese, como também hermenêutica, né? Então, tem origem no termo grego, conforme já disse, hermenêuticos, e que rege o princípio de texto, né? Lutero desenvolveu a máxima de que a Sagrada Escritura deve ser interpretada e entendida por si próprio, usando Isaías capítulo 8, verso 20, né? Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo os métodos pelo qual parte do texto auxilia da compreensão, ou seja, por qual parte do texto auxiliada é a compreensão de outro texto. Nesta afirmação é legítima porque a coesão das Escrituras é o resultado de um único autor divino. Então precisamos de estar aliado ao seu autor para que possamos entender o que o autor da Bíblia disse, não é? O que ele disse, o que ele quer falar. Depois nós temos os princípios da interpretação. Os princípios da interpretação, dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem no seu sentido único e sempre que possível devemos ser interpretado literalmente, né? Nesse aspecto é preciso tomar cuidado com a expressão de usos, símbolos alegóricos, simbólicos e alegóricos, por exemplo, Cristo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Estava falando da carne dele? Não, estava falando do pão, não é? Era um tipo de Cristo, não é? Ou seja, aqui ele não está no sentido literal, mas no sentido figurado.
Então, outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que estuda, que diz a máxima que o texto fora do contexto é pretexto. Então, deste modo é observado esse princípio. Então, a Bíblia precisa ser interpretada no todo, e nenhuma doutrina pode se basear-se em um único texto. Pelo contrário, é chamado de texto, versículo isolado. Pegar um versículo e fazer uma doutrina. Isso é um perigo. E nós temos aí os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nesse texto refuta aí qualquer método que nega aí a interpretação verbal e plenária da Bíblia e suas consequentes autoridades. Sendo assim, o intérprete não pode criar outro canon dentro do canon bíblico. Ou seja, não cabe aos estudantes fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não pode empregar métodos subjetivos, focados aí no leitor ou no prejuízo do texto. Pelo contrário, o leitor, já chama o leitor, ele vem depois do texto, então ele tem a obrigação de esmiuçar o texto, e para isso precisamos ter cuidado para que não possamos criar coisas que não existem. Já existem muitas coisas que a Bíblia não diz, então tenhamos cuidado para rechaçar esse tipo de coisa. Se a Bíblia não diz, nós devemos ficar calado. Se a Bíblia não diz, devemos ficar calado. Mas se a Bíblia diz e dá mais para pensar, então vamos para frente, né? As barreiras do estudo da Bíblia, né? Por ser um livro divino, ao mesmo tempo humano, ao estudarmos a Bíblia, nos deparamos com algumas dificuldades que devem ser superadas. O estudo teológico geralmente chama essas dificuldades de distanciamento, né? Esse distanciamento pode ser dividido em duas categorias, pois eles ocorrem tanto no aspecto humano quanto no divino. Então estamos aí sobre o distanciamento, humano e o distanciamento divino. Vamos entender melhor isso aí. O distanciamento humano no estudo da Bíblia. O primeiro distanciamento humano que pode ser citado na Escritura é aquele que é ocasionado pelo tempo. O primeiro livro da Bíblia foi escrito há pelo menos 3.500 anos. Já o último foi escrito há 2.000 anos. Então, claramente, isso representa um distanciamento temporal, né? Por isso que precisamos correr atrás do contexto histórico, da cultura e etc e tal. Entendeu? Então, se for sem isso, você vai ficar fazendo alegoria o tempo todo e não vai conseguir chegar a o que a Bíblia diz, não é? Se por um lado as verdades devem ser interpretadas como atemporais, isso não fica desatualidade jamais. Por outro lado, ao estudarmos a Bíblia, não podemos negar que estamos diante de um documento muito antigo. Consequentemente, sua interpretação correta precisa considerar essas características, né? E em seguida, temos aí também o distanciamento contextual e cultural. Isso significa que o contexto histórico e o contexto cultural que a Bíblia foi escrita não existe mais. Portanto, é importante conhecer um pouco do mundo e da cultura que os escritores bíblicos estavam vivendo naqueles dias, né? Vale lembrar que muitos textos bíblicos foram escritos para atender e responder às questões daquele período, não é? No entanto, mais uma vez, é importante dizer que, apesar de ter sido escrita há milênios atrás, a mensagem bíblica é tão atual como o jornal de amanhã. Por quê? Porque ela tem o suficiente para a salvação da alma do homem. Então, ela é tão atual como o jornal que sairá amanhã. Ok? Então, a palavra de Deus definitivamente ela não muda. A prova disso é que a forma em que os autores neotestamentários explicam os textos das Escrituras, se falando o que falou no Novo, no Antigo, foi citado no Novo, enfim, contextualizado no Novo, na Nova Aliança, no Novo Testamento, isso já é uma base interessante e irrefutável. Outro ponto importante, falando de dois distanciamentos, é o distanciamento divino. Aqui podemos citar o distanciamento divino sobre dois aspectos. Primeiramente, há um distanciamento natural. Este distanciamento é resultado da distância que existe entre nós
humanos limitados e em todo sentido de Deus onisciente. Sem dúvida, isso afeta o nosso estudo de interpretação, porque não somos capazes de entender tudo acerca de Deus. Logo, não temos, a igreja está na terra com o objetivo de adorar a Deus, de buscar a Deus, de aprender dele. O objetivo não é saber tudo, ser expert em Deus. Isso não vai acontecer porque Deus, ele não se dimensiona a Deus. Não tem como. Não é? O ser humano nunca conhece, nunca vai conhecer tudo na sua completude, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, onipotente, onisciente, enfim. Mas precisamos estar próximo para que possamos entender melhor tudo que o Senhor quis dizer, disse e quis dizer, e continuará falando conosco. E nós temos dicas básicas importantes, pelo menos aqui 13 dicas para a leitura da Bíblia. Eu finalizo aqui. Primeiro, montar um roteiro para auxiliar no estudo da Bíblia, um ótimo recurso, né? A ideia de se submeter a um determinado texto bíblico, esse roteiro que servirá como um tipo de matriz, né? Então vamos ver, ao estudar um texto bíblico, primeiramente procure saber quem foi o autor, né? Após descobrir quem escreveu o texto, em que estudo, o que você está estudando, descubra quem foi o seu destinatário original. Então, quem e para quem, certo? Terceiro, identifique qual o gênero o texto está estudando se enquadra. Que texto que você está estudando, qual é o gênero que ele se enquadra? Por exemplo, ele é um texto histórico, poético, profético ou uma parábola, né? Nunca tente interpretar um texto histórico como sendo uma parábola e assim por diante. Outro ponto, procure entender qual o sentido principal da mensagem desse texto. O quinta observação, selecione as palavras que precisam de análise mais cuidadosamente com a ajuda de um dicionário. Leia e entenda o contexto imediato desta mensagem. E o contexto imediato é a porção do texto bíblico em que a passagem em questão está inserida. Por exemplo, esses versículos procedentes e subsequentes, ok? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. O assunto é muito extenso, o assunto é interessante, é muito bom. Espero poder ter ajudado você e com certeza na sala, aí na sua classe, na sua congregação, com certeza você vai conseguir trazer aí um escopo interessante para a sua classe. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar a vida. Na próxima aula estaremos estudando a Bíblia como guia para a vida. Um abraço a todos e até a próxima aula.